Fala Dev, beleza? Mike Brito na área. Esse é um pedido de uma pessoa que estava aqui assistindo a live com a gente. Grande Toshiro, obrigado pela ideia. A gente vai falar sobre Tailwind CSS, algo que já está aí no mercado há muito tempo, algo que muitos de vocês talvez já tenham codado, já fazem isso. Então, se você já conhece, já coda, já parou aqui no vídeo, deixa o seu likezinho e vamos seguir aqui, porque eu quero ajudar as pessoas que estão iniciando, assim como meu amigo Toshiro, que está iniciando e ele gostaria de entender o que é o Tailwind e dar os primeiros passos em Tailwind. A gente vai fazer isso agora, nesse vídeo, os primeiros passos em, sei lá, 5 minutos. Vamos fazer bem rapidinho. Então, Tailwind, ele nada mais é do que um utility first. O que é isso? É você fazer classes CSS no seu HTML. Essas classes, elas têm um objetivo muito claro e específico. Então, uma classe flex, ela é a mesma coisa de você fazer um display flex. Uma classe pt4 é a mesma coisa de você fazer padding top, e cada um desses numerozinhos do Tailwind, a gente vai entender a lógica deles daqui a pouco. Text center é a mesma coisa de eu centralizar o texto. Você tá vendo que são classes que eu vou colocando no meu HTML, e isso vai fazendo a modificação do meu componente aqui, ó, do meu bloquinho de HTML. Só colocando as classes, observe, só colocando as classes, vai alterando de um lado. É simples, beleza? E aí os primeiros passos é a gente entender um pouquinho de como que funciona a ideia. Vamos voltar para a documentação, quero documentação. Então a ideia é muito simples, é você instalar ele no seu projeto. Então o que a gente vai fazer aqui para não precisar instalar ele no nosso projeto? A gente pode usar um CDN. O que é o CDN? A gente pega só uma tagzinha aqui, ó, script, a gente coloca no nosso editor de código favorito, fronteditor.dev. Ao colocar aqui, eu já tenho o Tailwind aqui. Mas para que isso? Isso é para eu aprender o Tailwind. Isso é para eu ficar testando o Tailwind, ao invés de eu criar sempre um projeto do zero, que eu ainda nem sei que framework que eu vou usar para usar o Tailwind, como que eu vou usar a CLI. Já são coisas que seriam mais complexas para quem está dando os primeiros passos, e é desnecessário. Você não precisa disso. Você primeiro precisa entender como que funciona a ferramenta do Tailwind. Depois você vai instalar ela e você vai usar ela nos seus projetos da maneira melhor possível, tá bem? Então vamos aos fundamentos do Tailwind, e é simplesmente a gente pegar aqui entendendo como que funciona. Então o primeiro fundamento, como eu falei, é a ideia de você usar utilitários, que são as classes que vão definir as coisas. Motivos que eles dizem: ao invés de você no CSS usar alguma estratégia tipo BAM, tipo qualquer estratégia que você vai querer utilizar aqui de criação de classes e nomes, etc. Ao invés de você fazer isso, ó, tá vendo que aqui tem um nome, aqui você vai criando vários nomes e depois você vem no seu estilo e vai colocando tudo no estilo. Ele fala assim: não vamos fazer isso. Nós vamos ter o próprio HTML, não precisa pensar no nome que você vai dar para as coisas, simplesmente chega colocando as classes que você vai precisar que façam as coisas ali e tá tudo certo. E aí ele vem explicando cada uma dessas classes, e a grande sacada do Tailwind para você evoluir nele é você vir o tempo inteiro nessa documentação, usar o atalho, no meu atalho que é o Command K, e escrever a propriedade CSS que você está buscando para resolver alguma coisa, tá bem? Porque ele vai te mostrar quais são as propriedades para você resolver alguma coisa. Bom, além disso, deixa eu voltar aqui. Além disso, ó, quando a gente vai trabalhar com estados no Tailwind, a gente simplesmente vai colocar um hover, 2 pontinhos, e a coisa que a gente vai querer colocar. Daqui a pouco a gente vê melhor disso. Designs responsivos, o Tailwind, ele é mobile first. Significa que primeiro ele está pensando, ou você precisa pensar primeiro no mobile. Tudo que você for colocar é mobile. Depois, você vai colocar utilitários que vão trabalhar com diversos dispositivos um pouquinho diferentes. Daí a gente já vê de criar alguma coisa ali. O Tailwind, ele oferece para você uma ideia de dark mode, simplesmente você colocando uma classe no seu HTML, uma classe dark ou sem ela. Quando você colocar a classe, você tem esse seletorzinho especial para definir os seus estilos em dark mode, se você quiser, tudo bem? Aí você vai ter uma ideia de reuso de estilos, o que ele sempre fala para você. Você vai repetir realmente, você sempre se repita mesmo à vontade. Tailwind tem que repetir, tem que ser verboso, que a gente fala, muito código, tem que ser sujo, tem que colocar tudo no HTML, é assim mesmo. Essa é uma das primeiras dores que eu tive quando eu fui aprender Tailwind, que eu falava, meu, é muito sujo, é muito bagunçado, mas é isso mesmo. E eles inclusive falam assim, cara, se você precisa mudar esses caras aqui que se repetem todos, seleciona tudo, na sua ferramenta, tipo um VS Code, você pode apertar ali Command D, que ele vai selecionando os próximos. No meu caso, eu aperto Command Shift L, ele seleciona todas as ocorrências, e aí você muda todos de uma vez. É isso que ele indica mesmo. Entretanto, ele deixa umas oportunidades aqui, ó, aqui que ele tá falando, tá vendo? Multicursor, usa o seu editor de texto, vai no pesquisa lá e muda tudo na pesquisa. É isso que ele fala. Só que ele deixa com que você tenha a oportunidade, vamos ver se aqui na frente ele vai colocar, ele deixa uma oportunidade para você, aqui ó, de usar uma ideia desse apply, que é onde
você aplica vários carinhas dele, aí não dá pra usar dessa versão que a gente vai usar daqui a pouco, na prática não dá pra usar dessa forma, você vai ter que usar, no caso, a versão lá da CLI ou colocar na sua ferramenta pra usar esse apply. Porém, ele fala assim, cara, isso aqui é um último caso, não use isso daqui. Né? Eles deixam essa opção pra você estender as classes com esse apply, e aí você tem uma classe de um botão primário, não usa. Tá ali, mas não usa, tudo bem? No final do dia ele vai falar, não usa. Os estilos customizados, quando você vai organizar, então, através da sua ferramenta, do CLI e tudo mais, que é outro momento, não é o de agora, mas só pra você ter essa clareza, você pode customizar os seus estilos. Tá faltando alguma coisa? No Tailwind você não sentiu que tem um detalhezinho que faltou, é uma bordinha diferente, uma coisinha. Beleza, você pode ir lá, melhorar o Tailwind, colocar mais coisas nele, do jeito que você quiser. Quer mudar as fontes, quer mudar alguma coisa assim? Beleza, muda lá. Mas no final do dia ele já vai deixar umas coisas muito legais pra você. Beleza? E aí funções e diretivas são outras coisas a mais que você pode estar estudando de aprofundamento que a gente não precisa ver agora. Vamos lá. Então, vindo aqui, colocando ele aqui, vamos imaginar o que a gente quer fazer. Vamos imaginar que a gente quer fazer um menu de navegação, tá bem? Um menu de navegação, vai ter um L aqui, LI. Então vamos colocar Home, vamos colocar L Contato. O que mais que dá pra colocar? Produtos, serviços. Note que eu usei uma UL e o LI e eu não tenho o formato de lista. Então, você já entende que ao colocar o Tailwind, vou tirar ele daqui. Esse é o formato padrão do seu código, HTML. Colocou o Tailwind, ele já vai trazer fontes, ele já vai tirar algumas coisas. Se você tivesse um H1 aqui acontecendo, aqui ó, meu site, por exemplo, note que tá tudo igual. O que é H1, o que é neve, o que é o L, o que é LI? Pro Tailwind, tá tudo igual, ele foi lá e definiu tudo como do zero. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você vai ter que criar tudo de novo, porque ele redefiniu as coisas para mais limpo possível, um reset possível. Porém, é importante você entender a importância de cada uma das tags, para que servem elas, porque no final do dia o seu código ele tem que ter acessibilidade, tá? E o Tailwind vai te ajudar nisso. Lembra que eu te falei que a ideia dele é o mobile first, então você vai começar a fazer as coisas olhando para isso aqui. Então, se no H1, por exemplo, vamos supor que eu queira usar nas classes dele aqui, eu quero colocar uma sombra, ó, shadow. Quero colocar uma sombra na caixa. Eu já tenho uma sombrinha aqui. Só coloquei um shadow. Lembra que eu falei, você precisa saber. Bom, vamos lá. Você precisa saber o CSS. Como que você faria em CSS? Você tem que ter muito claro na sua cabeça como você fazia. É um box shadow. Então o que você ia fazer aqui? Box shadow. Opa, já encontrei alguma coisa aqui. Box shadow. Tá ali, ó, shadow. E aqui ele vem falando para você qual que é a propriedade que ele vai aplicar. Você pode fazer um shadow small, SM é de small, MD de medium, de médio, LG de large, extra large, to extra large, inner, que seria por dentro, ou nenhuma, para tirar a borda. Então, através da documentação, e é sempre assim, os primeiros passos em Tailwind é a documentação de um lado, enquanto como você faria no CSS na sua cabeça do outro, tem que estar muito claro. Então, eu quero fazer uma caixa, ou quero fazer uma bordinha, eu quero que o texto esteja centralizado, text center, e eu quero um paddingzinho em todos os lados, paddingzinho de 2 em todos os lados. O padding eu quero mostrar para você, ou qualquer um que vai trazer para você aqui essa ideia de números, tudo bem? Então, padding, ou margem, ou etc, de espaços, você vai ter o eixo X, que seria o PX, que seria o eixo horizontal, o eixo Y, o eixo vertical, você tem a parte superior, a parte do lado, aí você tem o modelo inline start, para quem não lembra, mas aqui eu vou ajudar todo mundo, existe um carinha chamado padding inline, margin inline, border inline, que seria as propriedades são lógicas que falam. O inline sempre em linha, enquanto o block sempre vai trabalhar com o eixo vertical. E aí você tem o start e o end. Então eu conseguiria, isso aqui é a mesma coisa do right, né? O inline start começa do lado direito, melhor, mesma coisa que o left, começa do lado direito. E o end finaliza lá no right. Então é só para você entender que são coisas normais do CSS que já existem, só que o Tailwind vai colocando aqui também para você, caso você queira. Mas ó, eu quero padding só no topo, só na lateral direita, só embaixo, só na lateral esquerda, tá vendo? E os numerozinhos? Vamos aos numerozinhos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, onde é que ele tá. Aqui, ó. Os numerozinhos do Tailwind funcionam da seguinte forma. Por padrão, se eu coloquei só um PL, PX, eu tenho 1 pixel, tá bem? O PX sempre equivalendo a 1 pixel. Dali pra frente é sempre REM, ok? E ele vai de 2 em 2. Então, o 0.5 não é nem de 2 em 2. Vamos lá. O 0.5 ele vai me dar 2 pixels. O 1 vai dar 4. Daqui pra frente ele vai virar o seguinte, ó. O de 4 foi pra 1.5 foi pra 2. Vamos ver a lógica dele, tá? 2 virou 8, então ele de um número inteiro para outro número inteiro é 4 pixels que vão ser mudados. Se eu pensar em pixels, mas ele sempre tá fazendo tudo em REM porque é mais acessível. Então, percebe que do 1 pro 2 foram 4 pixels. Do 2 pro 3 vai ser 4 também. E se tiver 2,5, tem 2,5, aí vai ser 2 pixels. Só que chega um momento aqui que para os meios. Ó, chegou o meio até o 4. Do 4 até o 12, se bem me lembro,
11, 12, até o 12, ele vai pulando de 4 em 4. Daqui do 12 pra frente agora é 12, 14, 16. Do 16 já vai pular pro 20, do 20 ele vai pro 24, e aí ele vai seguindo uma lógica de 4 em 4, 4 em 4, 4 em 4, 4 em 4, tá bem? É só pra você entender porque não é qualquer número que você vai colocar ali. Por exemplo, PX eu quero colocar qualquer número, não vai. Eu preciso entender quais são os números disponíveis. Entretanto, ele permite também com que eu possa fazer essa anotaçãozinha. Um tracinho, abre e fecha os colchetes e aqui eu coloco o que eu quero colocar. Por exemplo, 10 pixels, já que lá não existe 10 pixels, ao eu fazer dessa forma aqui, ó, ele consegue interpretar e falar assim, beleza, ele quer arbitrariamente 10 pixels. Não é muito recomendado, isso daqui você tem que tomar muito cuidado. Mas aqui eu posso usar diversas coisas, tipo eu quero calcular, sei lá, 10 pixels, mas não sei por que eu quero fazer isso, 2RM. Aqui eu conseguiria fazer isso. Entretanto, tem que estar usando ele na versão CLI para que eu possa fazer cálculos mais complexos assim. De qualquer forma, alguma coisa ele permite com que você tenha mais flexibilidade possível. Arbitrariamente você pode colocar o que você quer, mas a dica é, use o que ele já está como pré-definido para que haja uma consistência nas coisas que você está criando. Porque que graça tem, já que você pode colocar qualquer coisa aqui, você perde um dos benefícios de ter esse utilitário, que é já definir para você os padrões de largura, os padrões de texto, os padrões. Quando tem tudo definidinho de padrão, fica fácil para você e para o seu time, ninguém precisa ficar soltando ali qual seria o espaçamento ideal ali. De repente você vai olhar e vai falar, beleza, está se usando 2 em tudo. Se essa listinha aqui eu quisesse que ela fosse em lista assim mesmo, para baixinho, nessa classe aqui, eu também posso usar um carinha especial chamado Space Y, que daí vai pegar o espaçamento entre o eixo Y dos carinhas de 2. E ele vai seguir a mesma ideia dos dois que eu botei aqui em cima, e ele vai estar colocando aqui entre elementos, tá? No Nav eu poderia estar fazendo uma outra classe que eu quisesse aqui, como por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Um P-top de 4, só para ter um espacinho maior ali. É isso. E um text, vamos colocar um text right. Vamos jogar o texto para lá. Não sei, vamos supor que no mobile eu quero isso. O que acontece? Como eu falei, ele é mobile first, a gente não vai viajar muito, tá? Não precisa viajar muito, é só para você entender. Agora, como que eu faço com que ele funcione? Por exemplo, vamos começar com a ideia do hover. Ó, múltiplos cursores, clico com o option selecionado, ou alt, eu vou colocar aqui, ó, class. Como que funcionaria a questão do hover? Hover, 2 pontinhos, aí eu vou colocar o text na cor que eu quero. Olha que legal. Text, e eu vou colocar aqui um green, por exemplo, 200. Já vamos entender na questão de cores, tá? Olha ali, 200 ficou feio. Vamos colocar 500. Já vamos entender a questão de cores dele. Tá ali, ó. O que tá faltando? Tá faltando a mãozinha, né? A mãozinha é o cursor. Então, cursor sempre vai ter um cursor pointer, tá? Pointer. Às vezes os nomes também na minha cabeça, obviamente eu não tenho tudo. E não tá pegando aí no pointer, tá? Vamos lá. Aqui a gente volta. Cursor, cursor pointer. Pronto, é isso? É assim que funciona mesmo, tá? Estamos na prática aqui vendo como funciona. Então aqui é cursor pointer. Bem, tá ali, ó. Ficou a mãozinha, tá? Então vamos ver como que funciona a questão de cores no Tailwind, tá? Colors. Vamos ver se a gente tem aqui. Eu quero direto na parte dos conceitos de Tailwind aqui, ó. Filters, effect, borders, background, typo, layout, colors. As cores no Tailwind funcionam da seguinte forma. Você vai ter dos 50 ao 100, tá? 50 a 100, aí de 100 em 100. 100, 200, 300, 900, chegou no 900, aí você vai mais um, 50 e acabou. E elas têm alguns nomezinhos que você vai colocar. Slate, gray, zinc, neutral. Você pode ver que são todos tons de cinza, porém são tons de cinza que um vai puxando mais pro azulado, o outro vai vindo mais pro lado do mais amarronzinho, assim. Aí você tem vermelhos, laranjas, amber, lime, assim. Você vai tendo um monte de cor aqui. Então você olhou alguma cor, gostou? Ah, gostei do purple. Beleza, você vem aqui e muda a cor para purple, que é o que faz sentido para você agora que você quer. Tá vendo? É assim que funciona a questão das cores no Tailwind. Funciona com text, traço, a cor que você quer e o número saindo de 50 ao 100, dos 100 até os 900 pulando de 100 em 100 e aí dos 900, 950. Fechou. Você tem a questão de cor. Quer cor de fundo? Vamos colocar uma cor de fundo nesse H1 aqui. Você vai colocar um BG traço e aí você vai colocar a cor que você quer. Por exemplo, slate 100. Vou colocar um cinzinha ali, ó, mais pro lado do azul, tá? Pronto. Slate acho que vou colocar 50. Pronto. Aí você tem a corzinha trabalhando por causa do background, BG color. Show de bola? Tá, vamos lá. Então, eu tenho o mobile first. Vamos supor que meu mobile é assim. Ele funciona dessa forma, é assim que eu quero que ele funcione. Como que eu vou querer quando ele tiver um pouquinho maior que isso? Aí começa a vir a sacadinha aqui, ó. Vamos supor que aqui eu quero que MD, ele seja um flex já. O que é o MD? Medium. Já vamos ver lá como que funciona esse MD. O MD acho que tá muito grande. Vamos de SM. Small. Através do small, ele vai se tornar em flex. Meu, não tá pegando aqui. Pera aí, não é um problema aqui. Deixa eu só ver se eu apertar um flex direto. Tá, calminha. Small,
Pô, extra small não, né? Acho que não tem extra small. Vai ser um small. Small flex. Ei, não me trole. Que esse small tá muito small, cara. Tá muito small. Vamos vir pra cá, ó. Beleza, o small já tá pegando ali. Só que o problema é que eu tô tendo que diminuir muito a tela pra ele pegar o small. Tá meio zicado isso aqui pra mim. Mas já vamos ver outra coisa. Vamos lá. Vamos entender, então, esse carinha aqui. Quando eu aplico, então, o small, a partir do small, eu quero que ele seja, então, por exemplo, um items center. Beleza? Eu quero um gap de 2. E o gap seria o espaço entre eles. E eu não quero mais esse space aqui. Então, SM, space, Y como 0. Porque eu não quero mais ele. Então, ficou o menuzinho ali, certinho. E justify, acho que eu quero um justify center, para alinhar ele aqui no meio, tá bem? Então é isso aqui que eu vou querer nele. Veja, são todas as propriedades CSS que a minha cabeça já sabe que eu tenho que colocar. É um flex, itens alinhado ao centro, justificado ao centro, espaço entre eles. Eu só sei um pouquinho mais das classezinhas, mas o que você faria? Abriria a documentação e iria procurar. Vamos falar desse SM aqui, ou dos breakpoints que ele tem, que é o mais importante aqui para você entender nessa parte de responsividade. Vamos lá. Então os breakpoints dele são small, a partir de 640 pixels de largura, ele começa a aplicar aquele cara. É simplesmente isso para você poder entender. Tá aqui, ó, a regra CSS. O medium, a partir de 768, ele começa a aplicar. No meu caso aqui, eu estenderia isso agora, tá? É porque como eu tô usando dessa forma, não dá para eu estender ele, não dá para eu ir lá no utilitário dele e arrumar todinho ele. Eu colocaria um extra small aqui, ó, para ter um pouquinho menor, tá? Para ter um pouquinho menor no que eu tô precisando aplicar aqui. Então significa que a partir daquele ponto, a partir de 640 para cima, ele começa a aplicar a classe. De 768 para cima, começa a aplicar e ele vai até o 2 extra large, tá? A partir de 1500, ele começa a aplicar. Então é assim que você começa a pegar o seu componente, a coisa que você está criando, que está de maneira mobile já, first. Talvez é por isso que eles não imaginam nada menor que isso, porque menor que isso é um mobile mesmo e acabou, tá bem? Menor que isso é um mobile. Acima disso começa a ser ali um desktop, um laptop, etc. Então eles deixam os breakpoints aqui, coisas normais de CSS que a gente já conhece, beleza? Então eu poderia mudar várias coisas no meu site baseado só nisso daqui. Então note que fica bonitinho, tá? As coisas elas ficam bonitas, com pouco conhecimento não, mas eu não precisei mexer no CSS, não precisei mexer no JavaScript, eu não precisei ficar pensando muito sobre design, sobre espaçamento, sobre tons, sobre, que mais? Fontes. Eu não precisei pensar tudo isso, porque tudo isso foi pensado já pelo time do Tailwind. E eles já deixaram ali. Se você está precisando de fontes mais específicas, você vai estender ele, você vai configurar ele, vai ser um outro passo da sua carreira. O seu primeiro passo aqui, que é o que a gente está definindo, é você ficar testando, treinando e ficar fazendo um monte de classe. Tudo que você vê, que você olhar por aí, replica aqui com o Tailwind. Viu alguma coisinha aqui? Ó, viu isso daqui? Cara, você tem que ser capaz de replicar isso. Vamos lá? Tem que ser capaz. Vamos só pegar aqui, ó. Você tem que fazer uma caixa, que é uma div, tá? Na div você vai ter uma imagem ali. Eu vou pegar essa imagem de algum lugar daqui a pouco, não vou colocar agora, mas a imagem de um lado. Do outro lado você vai ter uma outra caixinha, pode ser. Aí você vai ter um textinho, tá? Vai ter ali um lorem y de textinho. Você vai ter alguma outra coisinha aqui, né? Deixa eu só escrever lorem, se ele escreve de uma vez. Lorem. E aqui eu vou colocar a imagem do HTTP // rocketcity pix e aqui um texto alternativo para imagem qualquer. Tá, temos a estrutura HTML. Então eu olho aqui, tá? Tem tá faltando mais uma coisinha aqui. Tem um menorzinho, tem um maior e um outro aqui. Então aqui faltou um menorzinho aqui que pode ser um strong e aí eu vou colocar um lorem. Pronto, tá bem? Então eu preciso fazer o quê? Aqui vai ter uma corzinha text blue 400, não sei, vou só chutar, 400 não era, 600, pode ser. Aqui nós temos um font bold, porque o texto ele é mais fortinho. Talvez um size, um text size, vamos ver aqui, ó, o tamanho, porque esse aqui eu não me lembro. Text size, font size. Então font size é um text mesmo, text small, text base, text large, beleza. Vamos voltar aqui para eu ficar enxergando aqui. Aqui tem um espaço entre eles, né? E um textinho, acho que só o menorzinho em cima. Eu tiro o font aqui, na verdade aqui é um font normal, tá bem? Entre eles eu tenho um space Y de pode ser 2, talvez. Eu ia só querer aumentar um pouquinho isso aqui, tá? Fonte MD, fonte large. Não era fonte, era text, né? Já esqueci, ó. Text large. Pronto, só quero esse daqui um pouquinho maior, tá bem? Aqui eu poderia colocar um text gray de 800. Fica mais bonitinho. Esse aqui, uma classe flex nele. A imagem, eu preciso ter essa imagem de um tamanho mais certinho aqui, então eu vou ter um W20. Eu não sei que tamanho que é essa imagem. W20, H20, tá bom? Será? Tá bom, porque a gente quer fazer um pouquinho maior. 32, Object Fit, esse aqui eu não lembro. Então vem aqui, Object Fit é Object Cover, beleza? Então vem aqui, Object Cover, tá bem? Um gapzinho que existe entre eles ali, um gap de uns 2. Eu tenho agora nessa caixa um shadow, eu tenho um padding de uns 3, eu tenho um rounded
que é um arredondamento de borda, eu tenho um border, eu tenho só um espaço entre elas por fora, então margem fora de uns 2 aqui. E o rounded, eu acho que é um rounded MD aqui, tá? Essa imagem, de fato, tá, a gente poderia ficar aqui por horas e a grande sacada é, fique treinando. Claro que essa imagem, ela tá coladinha aqui, então você vai ver que ela tá colada, você vai ter que fazer... Agora, finalizando, você sabe que é o mais legal do Tailwind? É que qualquer lugar que estiver usando o Tailwind, você pode literalmente fazer isso aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. Essa diquinha aqui mudou muito a minha vida. Primeiro pra eu aprender muito, tá? Pra eu aprender pra caramba, aí a imagem aqui, deixa eu só ver, https:// Rocket City Pix bar. Esse aqui, ó, o que tá acontecendo? Ele já tá trabalhando com o dispositivo. Então, por que isso daqui mudou muito? Porque eu ia em algum site, vamos lá pegar os mais famosinhos, ShadCN, por exemplo. O ShadCN é um site bem famosinho, que usa o Tailwind por debaixo dos panos. Você pode simplesmente pegar o código, abre o código aqui, olha alguma coisa que você gostou, você fala, cara, eu gostei dessa seção. Vem aqui, ó, copy, alter HTML, tá bem? Tanto para você aprender quanto pra você ganhar tempo, tá? Pra você ganhar tempo. Obviamente, ele deve ter algumas configurações dele lá, que é dele específica, do Tailwind dele, mas olha só, você acabou de fazer quase tudo. Claro que, como eu disse, ele tá copiando, por exemplo, o SVGzinho, tá tudo certo, né? Esse SVGzinho e tal, mas tá aqui, eu tenho um bom avanço. Coisas a mais específicas, provavelmente a configuração deles, e tá tudo bem, que eu não vou ter tudo também dos caras assim. Mas só disso daqui, eu já consigo ver muita coisa que dá pra aplicar com o Tailwind. Bom, esse foi os seus primeiros passos em Tailwind. Eu espero que tenha feito sentido pra você. Deixa seus comentários, deixa o seu like. Te vejo num próximo e comece a codar em Tailwind e depois me conta. Eu sei que no começo vai ser chato, mas daqui uns meses eu acho que você vai gostar demais e vai ser uma ferramenta que você não vai querer ter voltado atrás. Beleza? Te vejo no próximo. Abração do Marcão. Tchau, tchau.